Abra, por favor, amados, a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 12. Encontraram, amém? Amém. Aí não tem dificuldade, né, irmão? Gênesis e Apocalipse, não tem dificuldade. É capítulo número 12, verso 1. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor de e foi logo ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Passou Abrão daquela terra para olhar os Cananeus, a terra de Moré, e estavam então os cananeus na terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à tua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, vendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo na direção do Neguebe. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus, só vai nos enriquecer, só vai nos ajudar, né? A palavra de Deus, irmãos, é tudo para a gente, nossa raiz é por meio da palavra, enraizado na palavra. Jesus, quando enfrenta o inimigo na tentação, ele usou o poder da palavra. Isso está escrito. Então, a palavra de Deus é que nos fortalece, nos fortifica. No entanto, não podemos ser ouvintes esquecidos. A Bíblia fala sobre alguém que edificou na areia e alguém que edificou na rocha. Quando ouvimos a palavra e tornamos-nos conhecedores dela, mas não praticamos, deixamos de ser sábio. Mas quando praticamos a palavra de Deus, nós nos tornamos sábios, porque ela nos traz o temor. E a Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, ele é o princípio, ou seja, começa ali, mas é só o começo. Aí vai crescendo mais, vai aprendendo mais, né? Assim é a palavra de Deus. Irmãos, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia. Provavelmente vamos falar sobre personagens da Bíblia. Não sei se sequencialmente em cada culto ou salta algum, mas eu gostaria de falar uns dias aí sobre personagens da Bíblia. O que são personagens da Bíblia? São aquelas pessoas, tá, cuja vida Deus agiu, Deus trabalhou e que hoje nos serve como exemplo. O personagem maior da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele fala assim: aprendei de mim que sou o que mesmo? Manso mas fala, aprendei de mim. Então Jesus traz ele como exemplo para que possamos aprender dele. Outra coisa, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Jesus disse: olhai para mim, sereis o quê? Salvo. Então Jesus, irmãos, ele é o nosso ícone. Jesus, ele é o nosso personagem principal. Mas algumas pessoas, Jesus refletiu tanto na vida deles, que eles também se tornaram exemplo para nós. Exemplo de Moisés. Moisés, quando fica 40 dias jejuando, quando ele desce do monte, nem podia olhar para o rosto do homem. Brilhava.
tinha que colocar até um véu, porque a glória resplandecia. Irmão, e quando você fica muito tempo em comunhão com Deus, as pessoas veem a diferença, sabia? Quando você fica muito tempo em comunhão com Deus, você volta de... eu subi para orar 20 dias, 10 dias, uma semana, 3 dias, você volta diferente, porque a oração nos aproxima de Deus. Não sei se todos já leram o livro de Sundar Sunghi. Ele era tibetano e chama-se o apóstolo dos pés sangrentos. Este homem vivia oração constante. Um dia ele chega na casa de uma pessoa, bate palma e alguém fala: olha, tem um homem procurando a senhora. E quem é esse homem? Não sei, mas ele parece muito com Jesus. Senhora, ele parece muito com... Isso é fato real. Ele parece muito com Jesus. Então, quando você se aproxima mais, então nós, como crente, vamos para o céu. Mas para chegar lá, nós temos uma caminhada. Temos ou não temos, irmãos? Aceitar Jesus é o começo, mas a gente tem uma caminhada, umas mais longas, outras menos longas, até que Jesus leve individual. Mas todos nós temos uma caminhada, e disse Paulo: eu tenho uma caminhada, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós temos uma caminhada, e nessa caminhada, se não olharmos para Jesus, não olharmos para pessoas modelo, a gente acaba desanimando, porque temos luta, temos problema, temos dificuldade. O crente não tem tudo isso na vida. Às vezes a gente pensa que porque nós somos crentes não temos problema. Veja Elias. Elias entrou na caverna e queria morrer, verdade ou não é? Davi era um homem segundo o coração de Deus e disse: eu queria asas para voar. Jeremias chorou tanto, Jeremias é um chorão. Por quê? Todos nós temos problema. Só que tem uma coisa: Jesus nunca nos vai deixar sozinho. Então temos que olhar. Hoje eu quero pegar um pouquinho a pessoa de Abraão, que outrora era Abrão, e Deus visita ele ainda na Mesopotâmia. Abrão, ele era filho de um pai idólatra, era fabricante de imagens, e eu começo a pensar, irmãos, Deus sempre procura alguém, Deus sempre vai procurar alguém. Elias fala: acabaram os profetas, só fiquei eu. Conversa, ainda tem quantos? 7.000. Então Deus, irmão, pode a igreja, não vai, mas pode a igreja degenerar, pode a igreja, irmão, se contaminar. Mas quando digo igreja, eu estou dizendo coletivo. Mas Deus vai ter sempre alguém fiel no meio da igreja. Sempre vai ter uma lâmpada de Deus no meio da igreja. Sempre vai ter um crente raiz no meio da igreja. Sempre vai ter um crente que não deixa se contaminar no meio da igreja. Então não pensa que a igreja vai acabar. Não vai, irmãos. Jesus falou: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, o inferno tem lutado, está lutando. Nos últimos dias a gente está enfrentando o inferno cara a cara, mas Jesus está na frente da igreja. Jesus está conosco. Então ele sempre tem alguém. E pós-dilúvio não tinha ninguém. Deus vai lá na Mesopotâmia e escolhe quem? Abrão. E eu começo a pensar, irmãos, como é que Deus faz a escolha? Ele vai em Belém e escolhe Maria no meio de tantas mulheres. Vai na Mesopotâmia, ele escolhe Abraão ou Abrão. Ele vai lá no meio dos filhos de Jessé, o belemita, e escolhe Davi. Como é que Deus escolhe? Davi tinha mais irmãos? Abrão tinha mais irmãos? Entre Maria tinha mais mulheres? Irmãos, mas Deus escolheu eles. É igual você. Por que Deus te escolheu? Já pensou isso? Por que Deus te escolheu? Havia alguma coisa na gente boa, irmão? De Nazaré pode vir coisa boa, mas da gente não muito, né? Mas Jesus, irmão, foi a graça e a misericórdia dele. E aí ele te escolhe. Então Deus, ele vai lá na Mesopotâmia. Podia escolher o pai de Abraão, Terá. Podia escolher o Naor. Podia escolher o Arã, irmão de Abraão. Deus escolhe ele. E Deus lhe fala assim: Abraão, sai da tua... É o versículo número 1. O Senhor apareceu a Abraão, ele fez o que mesmo? Se revelou a Abraão. Irmãos, e Abraão não conhecia Deus. Era fabricante de imagem. Deus que foi atrás de Abraão. Porque Deus conhece o amanhã e Deus sabia que Abraão seria um homem sincero, reto e honraria a Deus. Então falou: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua
parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu... Então nós vamos ver aqui, irmão, que não tem promessa ainda. Aqui tem uma ordem imperativa. Sai da tua casa. Irmãos, ou da tua terra, aliás. Sai da tua terra. Imagine que Abraão não conhece a voz de Deus, não ouviu Deus nunca, não conhece Deus, e Deus chega, sai da tua terra. Irmão, é uma ordem. Imagine se for você. Deus chegar assim, ó, sai da tua casa, muda, vai embora. E você ainda conhece Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrar. Outra coisa, irmãos, que Deus não deu para ele que terra ele ia. Deus não deu um mapa para ele. Hoje a gente faz trocas de obreiro, e os obreiros, pastor, quantos membros tem? Que tamanho é a cidade? Como é que é o negócio lá? Abraão não tinha nada disso. Você, sai daí, vai, eu vou te levar para um lugar, ainda vou te mostrar a terra. Ou seja, arruma a mudança, cai na estrada e deixa que eu dou o endereço, deixa que eu dou o número. Irmão, tem que ter muita fé, não tem? Não tem que acreditar mesmo? Mas Abraão fez isso. Só que aí, dentro desse sair, eu poderia dizer, irmão, que sair da terra, sair da parentela, seria o que Jesus disse: quem não deixa pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno. Jesus quis dizer, desapega. E nós, como crente, irmão, às vezes temos que ter desapego. A família é boa, temos que amar a família, mas a família não pode impedir Deus na tua vida. Você trabalha para Deus na tua vida. Às vezes, irmão, nós olhamos, Deus nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, mas as bênçãos que Deus te dá não pode impedir a tua fidelidade a Ele, ouvir a voz dEle, o chamado dEle, não pode. Então, Abraão, você sai da tua parentela. Próximo versículo. E a primeira promessa, fartiei o quê? Fartiei uma grande... Ele não tinha filhos, irmãos, ele não tinha filhos. Vou fazer de você uma grande... Sabe quantos anos ele tinha? 75 anos. Quando eu chegar na casa de um senhor, vamos dizer, para não falar um velhinho, né? Com todo o respeito, um velhinho de 75 anos, sai daí, vai para a terra, e eu vou te fazer de você uma família grande. Ele vai dizer, mas como? Mas quando Deus manda, Deus faz, irmão. Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, e o que mais? Engrandecerei o seu... Primeira promessa, vou te abençoar, tá? Vou te fazer, aliás, primeiro, vou te fazer uma grande nação. Segundo, vou te abençoar. Irmão, abençoar, ser abençoado é um desejo que o crente tem que ter, irmão. Tem irmão que fala, se Deus me der, Deus. Se não der também, tá bom, importante que vou para o céu. Irmão, eu quero ir para o céu, mas eu quero ser abençoado. Irmão, eu gosto de Jacó. Jacó pode ter os defeitos que tiver, Jacó pode ser o que for, mas Jacó amava a bênção. Jacó queria ser abençoado. Ele queria ser abençoado. Eu quero a primogenitura. Se o Senhor me abençoar indo, abençoar vindo. Chegou na casa de Labão, ele queria ser abençoado. Crente tem que desejar as bênçãos de Deus. Claro, desejar de uma forma correta, séria, não errada, mas você tem que querer ser abençoado. Então, eu vou te abençoar. Abraão nem pediu. Deus que disse, eu vou te abençoar e vou fazer o seu nome, te engrandecerei o seu nome. Não engrandecer o nome é fazer o quê? Famoso. Fazer famoso. Engrandecer, te fazer famoso. Fazer conhecido. E Deus não fez o nome dele conhecido? Irmão, Deus, ele exalta quem ele quer. Deus não dá honra para todos os homens. Deus não dá honra para todas as pessoas. Mas tem pessoa que Deus faz o nome dele grande. Eu vou te engrandecer o teu nome e tu serás o quê? E tu serás uma benção. Irmão, não é bacana, não é boa, não é bonita essas promessas? Vou te fazer uma nação, vou te abençoar, vou te engrandecer, eu vou fazer tudo com você. Mas tem um preço. Qual que era o preço? Sai da terra, da casa do pai, da parentela, larga tudo e eu vou fazer de você uma benção. Mas você vai ler aqui que Abraão já era rico.
Abraão sai com tudo que Deus deu para ele em Harã. Ele já sai rico dali. Claro que enriqueceu mais no caminho, tornou-se rico demais, mas já tinha. Abraão podia dizer, não quero nada disso. Mas o crente é assim, irmão. Se Deus quer te dar, quanto mais Deus te dá, dê glória a Deus, irmão. Dê aleluia. Mais de Deus, mais de Cristo, mais da bênção, mais do Espírito, mais das promessas, mais material. Não, irmão, a bênção de Deus não ocupa espaço. Deus quer te abençoar, seja abençoado, irmão. Eu conheci uma pessoa que ele começou em São Paulo como servente de pedreiro. Hoje ele tem umas 4, 5 lojas de sapato. Eu falei para ele, como é que você conseguiu isso? Rapaz, você veio de tão assim. Eu chegava na igreja, Deus dizia, eu vou abençoar. Eu tomo posse, eu tomo. É comigo. E eu fui tomando e Deus foi fazendo. Irmão, tem crente que é assim. Tem que tomar posse. É comigo, eu vou levar. Deus vai abençoar. Deus vai fazer. É comigo. Você não consegue. Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então, eu vou te abençoar e tu serás uma benção.